A atuação de governo e entidades frente ao crescimento da população em situação de rua na capital. Neste dia de São Pedro, dia do Santo Padre, saiba como enviar cartas ao Papa Francisco. E ainda na série de reportagens sobre as festas juninas, conheça mais sobre os santos celebrados nesta época. Tudo isso e muito mais agora no Horizonte Notícia. Mais de 4.500. Esse é o número de pessoas em situação de rua na capital e que aumentou 52% em relação a fevereiro, quando estimava-se 3.000 desabrigados na cidade. A prefeitura promete ampliar e melhorar o atendimento a essa população de forma imediata. Trabalho acompanhado de perto pela Pastoral de Rua da Arquidiocese de Belo Horizonte. Saiba mais sobre essa atuação na reportagem de André Cristino. Para quem vive em situação de rua, qualquer material pode ser usado para construir um abrigo. E está cada vez mais comum ver esse quadro em Belo Horizonte. De acordo com o censo de 2014, Belo Horizonte tinha 1.827 pessoas em situação de rua. Mas em fevereiro, a Secretaria Municipal de Políticas Sociais estimava em 3.000 pessoas nessa situação. Só que com o recadastramento do CadÚnico, o cadastro que garante acesso aos programas sociais do governo federal, chegou-se ao número exato. Hoje, Belo Horizonte tem 4.553 pessoas morando nas ruas, 52% a mais do que se imaginava no começo deste ano. Vander faz parte dessa estatística. São 32 anos em situação de rua e agora surgiu a necessidade de mudar. Já frequentei várias casas terapêuticas, né? E quando eu saí era a mesma situação. E agora na própria rua eu estou conseguindo ficar longe dela assim, né? Para ter um retorno profissional, social e familiar. A Prefeitura de Belo Horizonte tenta mudar esse quadro. As pessoas em situação de rua, inclusive, foram tema de campanha do prefeito Alexandre Calil. Nós temos o serviço de abordagem social, que vai direto à rua, né? Construir um processo de saída das ruas. A gente tem 3 centros POP, que são lugares onde eles podem tomar banho, guarda-volume, lavar sua roupa. São 2 para adultos, 1 para adolescente. Nós temos 8 unidades de acolhimento para essa população, além das políticas intersetoriais. Através da Pastoral de Rua, a Arquidiocese auxilia a quem busca deixar para trás essa vida de dificuldades. Foi assim que Edilson conseguiu voltar a um lar. Você na rua, você é visto como um bandido, um marginal, tá entendendo? Você na rua, todo mundo tem medo de você, pensa que você vai roubar dele, se é ladrão, se é alguma coisa. A rua é sofrida. A comunidade internacional Emaús é um novo parceiro da Pastoral de Rua. A instituição pode contribuir para dar sentido à vida de quem tem a calçada como casa. Emaús tem que involucrar-se para as lutas da gente de rua, para que outras organizações puedan também fazer um trabalho eficiente para que não hayan 4.000 pessoas na rua. E para debater a situação, a Arquidiocese realizou o seminário Evangelho, Homens e Mulheres em Situação de Rua. Momento de reflexão, formação e articulação de trabalhos dedicados a essas pessoas na cidade. O arcebispo Dom Valmor abriu o encontro. Cerca de 70 pessoas participaram do encontro. O seminário foi voltado para agentes pastorais, estudantes, professores e representantes do Movimento Nacional da População em Situação de Rua. O objetivo do nosso encontro de hoje, o Evangelho, Homens e Mulheres na Rua, nas ruas, é fazer uma capacitação para agentes de pastoral, para estudantes aqui do nosso projeto com a população de rua, no sentido de qualificar um pouco mais nossas abordagens, nossos atendimentos. Durante o encontro foram discutidas formas de articulação dos trabalhos dedicados às pessoas que vivem nas ruas da cidade. Um desejo antigo da Arquidiocese de Belo Horizonte. Esse encontro que nós estamos fazendo aqui hoje eu desejei muito. Desejei exatamente porque a realidade está nos desafiando com o crescimento do número de moradores na rua e, portanto, precisamos articular-nos melhor, conhecer-nos mais, conhecer melhor as metodologias
e direcionar para a gente, melhor articulados, em comunhão, nós possamos corresponder a esse desafio enorme que é o cuidado com estes pobres que precisam tanto de nós. A Pastoral de Rua faz um trabalho de acolhimento com a população. O objetivo principal é fazer o resgate da dignidade e autoestima destas pessoas. O primeiro momento é acolher a pessoa como ela é, com tudo aquilo que ela traz de riqueza e de miséria. Nos dias 1º e 2 de julho, próximos, sábado e domingo, as paróquias da Arquidiocese de Belo Horizonte receberão a oferta do óbolo de São Pedro durante as celebrações eucarísticas. As doações são destinadas à jornada de caridade do Papa Francisco e realizadas pela Igreja Católica no mundo inteiro. As ofertas também são destinadas a obras eclesiais, iniciativas humanitárias e de promoção social, além de sustentação das atividades da Santa Sé. Durante a festa dos Santos Pedro e Paulo, nesta semana, o Papa Francisco recebeu delegação do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla, em Roma. O pontífice agradeceu Sua Santidade, o Patriarca Bartolomeu e o Santo Sínodo por terem enviado representantes para compartilhar a alegria da comemoração. Francisco recordou que, desde os tempos antigos, a Igreja no Oriente e no Ocidente reúne em uma só celebração a memória do martírio de Pedro e de Paulo. E muita gente aproveita o 29 de junho para enviar uma carta ao pontífice. É que o dia de São Pedro celebra o trabalho do líder da Igreja Católica. É o dia do Papa. Francisco, que recebe milhares de correspondências por semana, faz questão de responder a algumas delas de próprio punho. E se você também quer enviar uma carta ou mesmo um presente a ele, acompanhe essa reportagem da Ana Flávia de Oliveira. Desde 2009, as agências dos Correios em Minas Gerais prestam serviço de envio de cartas para o Papa no Vaticano. Tudo começou graças ao desejo de um fiel. O envio das correspondências tem o custo de postagens internacionais. Tem o preço para todos, tá? Desde uma carta muito simples, apenas selada, né? Tem o telegrama, que é uma mensagem que realmente ela é expressa, né? E vai diretamente com muita urgência, chega até o Vaticano. Nós temos as mercadorias para presente, como é o leve internacional, como a mercadoria econômica, e temos a nossa velocidade premium, que é o Sedex Mundi, que pode ser tanto para documento como para presente, para mercadoria. As cartas que são enviadas para o Papa são recebidas lá no Vaticano por uma equipe composta por 4 pessoas, que ficam encarregadas de separar as correspondências, ler e enviar as mensagens de respostas, que são mandadas na língua original em que o fiel escreveu a carta. Sandro é católico e não sabia da possibilidade de se corresponder com o Papa. Para ele, esta é uma forma de aproximar a Igreja dos fiéis. A possibilidade deles responder a carta, o Vaticano responder a carta, aproxima muito mais os fiéis da igreja, muito mais a juventude e tudo, e enganja mais as pessoas a procurarem a Igreja Católica também. Crianças do mundo inteiro também escrevem para Francisco. Essas cartinhas viraram um livro no qual 30 perguntas são respondidas pelo próprio Papa. Esta animação, disponível na internet, é um incentivo para o envio das correspondências. O resultado é uma publicação que reflete a pureza dos pequenos e a humildade de Francisco. Crianças que perguntam para ele sobre o sentido da vida, como lidar com a morte, e ele vai explicando para as crianças desse cotidiano, dessa condição humana, né, de como nós lidarmos com a morte, que é, como dizia São Francisco, a irmã morte, né? Porque dúvidas que nós adultos temos, as crianças também têm. Seminaristas da capital realizaram uma semana de missão. Veja como foi o trabalho que levou solidariedade e partilha aos que mais necessitam. O Seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus é exemplo da igreja em saída proposta por Papa Francisco. A visita a um hospital para falar com enfermos e familiares é uma atividade enriquecedora e que fechou a semana missionária para os seminaristas. Acabou sendo para todos nós um encontro com o próprio Jesus Cristo, porque nele a gente percebeu aquela capacidade primeira e última de confortar os corações feridos e de confirmar-nos a nossa caminhada, né? Porque a gente vê o quanto a gente pode ser importante para além das nossas capacidades.
Além de palavras de conforto, a oração foi um remédio utilizado para a recuperação não só física, mas espiritual. Traz um alento para a gente, principalmente para as pessoas que têm poucas visitas aqui no hospital. Vai trazer uma palavra de Deus, trazer um conforto e uma esperança, né, para a recuperação, para a melhora. Então isso é muito importante que esse trabalho seja feito. Estar em um leito de hospital não é fácil. A fé na recuperação é um alívio para essa hora. Ajuda muito, né, a fortalecer mais a gente, ter mais fé. A Semana Missionária dos Seminaristas começou no ano passado, durante o Ano da Misericórdia. Além de hospitais, eles visitam lares para idosos, para menores infratores, presídios e abrigo para pessoas em situação de rua. Uma iniciativa da Arquidiocese de Belo Horizonte que serviu de inspiração para que outras dioceses desenvolvessem o mesmo trabalho. Esse trabalho missionário não era feito por seminaristas até então. Apenas padres faziam visitas. Ter a experiência durante a formação será um diferencial dos futuros sacerdotes. Isso nos enriquece muito e isso, para mim pessoalmente, renova a minha vocação, porque eu estou me formando para estar com o povo, no meio do povo. Não perca, depois do intervalo, mais uma reportagem da série sobre as festas juninas. Eu volto já para te contar mais sobre Santo Antônio, São João e São Pedro. Não saia daí.